Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um culto online da Viva. Estamos muito felizes com sua presença. Esperamos que você tenha uma noite agradável e uma experiência viva com Jesus. Na programação de hoje nós teremos louvores abençoados, oração e uma palavra de esperança para você. Então interaja aqui com a gente aqui no chat. Se você tem pedido de oração, deixa aqui nos comentários. Então, reúna sua família, prepare o ambiente e não se esqueça de compartilhar o link com seus amigos. E um ótimo culto. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Te convido a louvar junto conosco, dizendo que teu amor não falha. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Você pode ser mesmo sem merecer, mesmo sem merecer. Tua
nosso terceiro sábado da Blitz Solidária. Muito obrigada por você que contribuiu com o seu tempo e com seus recursos. Nós podemos alcançar várias famílias que infelizmente estão vivendo por esse tempo difícil da pandemia. Você já baixou o aplicativo da Viva? Lá temos o ícone dos pequenos grupos. Então baixe o aplicativo, entre no ícone dos pequenos grupos e participe conosco. Já estamos funcionando. Veja qual é o endereço mais próximo de você. E nesse mesmo aplicativo nós temos também a vaga de voluntariados. Vai lá e se inscreva. Tem um ministério que eu acredito que você pode se voluntariar. Você é jovem ou adolescente? Nós temos o Renove. Estamos de cara nova e mesmo que nós não estamos funcionando ainda presencialmente, estamos a todo vapor no Instagram. Então nos siga no renovesuamente.jni. Estamos tendo os devocionais semanalmente. Você vai gostar. Estamos a poucos dias da nossa inauguração, então prepare-se, porque nós estamos cuidando de cada detalhe para que esse dia seja uma bênção. E para isso, estamos todos engajados com a campanha Acredite e queremos que você também se engaje conosco. Aqui na tela você verá um QR Code que você pode escanear e contribuir também. Faça parte dessa história, faça parte da Viva. Boa noite, hoje eu quero chegar até você através dessa mensagem e o meu desejo é que Deus fale profundamente ao seu coração. Queridos, nós vamos começar hoje uma série de pregações cujo tema é igreja. Nós vamos falar sobre a igreja, tá? Igreja, uma resposta ao novo normal. É notório que essa pandemia mudou a forma de todos nós trabalharmos, as nossas relações foram afetadas, o convívio social foi afetado. É lógico que essa pandemia gerou em nós também outros transtornos, outros problemas. E isso tem feito a igreja repensar estratégias, como que vamos cumprir nossa vocação como comunidade, como povo de Deus. E diante disso, eu quero propor para nós aqui, nessas 4 semanas que teremos pela frente, ainda que estejamos estudando, ouvindo a palavra através da transmissão online, através do seu aplicativo, através do canal do YouTube, nós queremos propor aqui uma reflexão a partir de toda essa demanda que nós estamos recebendo com a pandemia. Isso tem gerado em muitas pessoas ansiedade, isso tem gerado em pessoas que são cristãs, que têm experiências profundas com Deus, gerado problemas emocionais seríssimos. E juntando com a bagagem que nós trazemos da nossa vida, de toda a nossa formação, da nossa casa, da nossa família, isso tem afetado diretamente a vida das pessoas. Portanto, eu quero que você preste muita atenção nessas próximas 4 semanas, aquilo que Deus vai falar ao seu coração, tá? Hoje eu quero falar com você sobre essa resposta a esse novo normal, a igreja sendo resposta para a sociedade, sendo uma resposta de uma comunidade terapêutica. O que nós entendemos como comunidade terapêutica? Aquela igreja, ou aquela comunidade, aquele povo que exerce a sua vocação pela qual foi criada. A igreja tem como instituição a responsabilidade de restaurar e resgatar pessoas. E para isso, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35 até o 38. Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao 38. Esse texto é muito emblemático para nós. Esse texto das palavras de Jesus traz a nós, talvez, uma imagem de uma sociedade doente, de uma sociedade que precisa de cura, de uma sociedade, na época de Jesus, que precisa de amparo, de reabilitação, e que se aplica à nossa sociedade pós-moderna. O texto diz assim, segue aqui a leitura do texto junto comigo.
Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Esse texto traz a nós uma imagem de uma sociedade que Jesus caracteriza como uma sociedade que não tem uma direção clara, que está aflita, que está à margem, desamparada. E a imagem que Jesus traz desse povo, dessa multidão que ele observa, são pessoas que não têm uma direção clara, que não têm pastor, que não têm uma direção espiritual. E ele faz referência aos discípulos, dizendo: olha, o trabalho é gigantesco, a seara é muito grande, nós precisamos de mais discípulos, nós precisamos de mais trabalhadores, nós precisamos de mais pessoas engajadas em cuidar, em restaurar, em reabilitar pessoas doentes. Então, peçam ao Senhor dessa grande obra, peçam ao Senhor da seara, e Ele mandará trabalhadores. Essa deve ser a nossa oração em relação à vida da igreja. Deus envie mais discípulos, Deus envie mais trabalhadores, para que a vocação da igreja se cumpra. Igreja, como comunidade terapêutica, é um desafio, talvez seja um dos grandes desafios que temos pela frente a partir dessa pandemia que estamos vivenciando na nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade que é marcada por um perfil de competitividade, um perfil consumista, utilitarista, às vezes até agressivo nas suas ações e nas suas relações para com aquele que é diferente, aquele que é oposto. Também temos um perfil da nossa sociedade de perda de valores absolutos. O relativo se faz presente em tudo. Nós estamos agora, recentemente, ouvindo discussões jurídicas no nosso Tribunal de Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, de interpretações que tornam relativo cláusulas pétreas, cláusulas que são imutáveis, direitos imutáveis. Nós temos visto isso no nosso tempo. Interpretação por meio da relatividade. Isso é a marca da nossa sociedade. Não existe verdade mais que seja absoluta. Tudo hoje é questionável. Esse é o perfil da nossa sociedade. Esse é o perfil também de pessoas que cercam as nossas famílias, nossos amigos e as nossas comunidades. Qual é o problema disso? Isso tem gerado um perfil de pessoas, isso tem gerado indivíduos enfermos, pessoas doentes, a ponto que, pelo menos do ponto de vista que a alma está afetada por essa cultura que corrompe valores. Isso tem gerado indivíduos enfermos, pessoas que são incapazes de se relacionarem. Nós somos uma sociedade enferma. Quando eu falo nós estamos falando da sociedade que estamos inseridos. Nós desaprendemos a amar. Uma sociedade enferma que desaprendeu o que é amar. Que estabeleceu a desconfiança como condição da relação pessoal. Que não sabe mais desenvolver relacionamentos saudáveis. E mais do que isso, relacionamentos profundos, estáveis, duradouros.
Uma sociedade enferma que vive deprimida e angustiada à base de medicamentos. Uma sociedade enferma que perdeu a dimensão da comunidade e da solidariedade. Nós estamos perdendo isso como sociedade. Dando lugar a um estilo de vida egoísta. Nós, como comunidade terapêutica, como povo de Deus, nós estamos na mão agora de tribunais dizendo se nós somos essenciais à sociedade. Historicamente, a igreja sempre foi essencial, não porque é uma igreja como instituição que está descrito na nossa Constituição, que nós podemos sim manter os nossos cultos, nossos templos e as nossas ações comunitárias funcionando, mas porque a comunidade terapêutica, a igreja de Deus, sempre atuou em prol de pessoas, restaurando relacionamentos, aconselhando, curando gente que é enferma, pessoas, a igreja na guerra, no pós-guerra, gente que fez de fato diferença. A igreja histórica é uma igreja que sempre cuidou e reabilitou pessoas. Mas a nossa sociedade está enferma e ela tem se voltado para si. Uma sociedade enferma que não sabe mais construir pontes de comunicação que levem ao encontro do outro. Que levem ao encontro do outro para a celebração da vida. Para a celebração de uma vida em amor. Nós estamos vivendo essa sociedade enferma. A igreja, no nosso atual contexto, no nosso atual cenário, também está enferma. Também está enferma. Na ânsia de crescer, muitas igrejas, muitos pastores, na ânsia de crescer numericamente, financeiramente, começaram a priorizar os megas eventos. Deixaram de lado a importância dos relacionamentos. Aqui em nenhum momento estamos fazendo apologia a não crescimento. Pelo contrário, queremos que a igreja se desenvolva e cresça. Mas nós não podemos crescer numericamente em detrimento de relacionamentos saudáveis. A igreja tem se tornado pouco relacional. Porque a nossa sociedade é utilitarista. É consumista. E relações requer de nós vulnerabilidade. Requer de nós abrir o nosso coração para o outro. Como consequência disso, as nossas reuniões ou os nossos cultos se tornam superficiais, se tornam um ambiente de consumo àqueles que são da classe gospel. São verdadeiramente ovelhas que não têm pastor. Gente que está precisando de cura, de entendimento, de discipulado. A nossa sociedade está enferma. Tem sido muito mais importante ambientes onde eu possa consumir, e eu consumo não só culto, mas artigos, eu consumo itens religiosos, mas pouco se tem em relação ao curar corações aflitos. Pessoas dispostas a alcançar o ferido, a gerar vida em abundância. Esse é o nosso desafio como igreja. Manifestações solitárias que temos no corpo de Cristo, que expressam preocupação pelo outro, que dão lugar ao amor, em trazer bem-estar emocional, ainda existem. São manifestações talvez solitárias de grupos de pessoas, de indivíduos, de discípulos, mas ainda existe. Mas de modo geral, grande parte da sociedade gospel, principalmente no contexto brasileiro, perdeu sua visão. A visão de uma comunidade que cura, de que cuida, de uma vocação onde nós encontramos amparo, respeito, cuidado, restauração.
Nós somos chamados como igreja a desenvolver as potencialidades dos nossos membros. Nós somos chamados a desenvolver as suas potencialidades através dos dons espirituais que Deus deu à comunidade, que é fazer com que a igreja cresça. Nós precisamos, de fato, restaurar a integralidade das pessoas. Esse é o papel da igreja, em crescer nos relacionamentos, em cuidar um do outro. Depois de 17 anos de pastorado, e quase 11 na mesma igreja que é a nossa comunidade, as minhas convicções têm sido cada vez mais fortes em relação à filosofia de ministério, a pensar ministério a partir do Evangelho e a partir de uma visão onde nós podemos discipular e nos relacionar, cuidar, ensinar, doutrinar, mas também orientar. A igreja precisa voltar a ser comunidade terapêutica. A igreja precisa ter isso no seu DNA. Nós construímos toda uma filosofia ministerial dentro da Viva, onde nós queremos que a igreja não apenas celebre a Deus através do seu ambiente de celebração. Nossa missão é fazer com que pessoas alcancem uma experiência viva com Cristo através dos ambientes que temos, tanto de culto, da nossa liturgia, das nossas celebrações, mas também essas pessoas elas precisam compreender que precisam ser cuidadas, que precisam cuidar, e o ambiente propício para isso são os pequenos grupos, onde nós queremos que a sua família esteja, onde nós queremos que pessoas sejam alcançadas, onde nós queremos que os nossos amigos sejam cuidados, orientados mediante a palavra de Deus. E em terceiro lugar, que são pilares da nossa igreja, é o engajamento, é o serviço, é a vocação que Deus nos deu como igreja, como comunidade terapêutica, envolvida em algum ambiente, algum serviço cristão da nossa igreja. Somos chamados para promover a sanidade, não santidade, santidade também, mas a sanidade, a cura. À medida que a salvação alcança as pessoas, elas precisam ser curadas do seu estado emocional. Vivemos numa sociedade que está desprezando o ser e valorizando coisas. Precisamos fazer ao contrário disso. Nós precisamos voltar a restaurar indivíduos na sua integralidade. Na nossa sociedade pós-moderna, nós precisamos fazer a pergunta: quem somos? Qual é o perfil dessa sociedade? Se o perfil dessa sociedade é um desafio para a igreja, porque ela se tornou utilitarista, acumuladora de bens, levando indivíduos, levando famílias inteiras, a fazer novas opções de valores e prioridades de estilo de vida, em detrimento de princípios e valores comunitários da igreja de Deus. Como é comum você ouvir hoje a seguinte frase: eu posso ser igreja sem ir ao templo, eu posso ser igreja sem as pessoas, eu posso ser igreja em casa. Não, você não é uma ilha, você precisa de um pastor, você precisa de irmãos e irmãs que estejam do seu lado, ajudando, orando. Esse tempo de pandemia tem provado para nós que nós precisamos estar um lado do outro. Pessoas da nossa sociedade enferma experimentam em proporções talvez inimagináveis a solidão. Pessoas que vivem no nosso contexto urbano, rodeado de pessoas, estão intensamente só, sentindo a tristeza, dificuldade de compartilhar seus anseios, sua vida, seus problemas, seus temores, suas angústias. Pessoas solitárias, que precisam de pessoas que são discípulos de Jesus e que têm uma vocação terapêutica de pegar pela mão e restaurar essas pessoas. Apesar de necessitarem essas pessoas que estão vivendo essa solidão, elas não conseguem se relacionar, não conseguem se desenvolver profundamente em relacionamentos.
não consegue romper as barreiras de ir em contra o outro. Cabe a nós, os discípulos, a quem Deus deu dons espirituais, a cuidar dessas pessoas. A sociedade que estamos vivendo, ela está doente. A igreja está doente, mas dentro da igreja ainda há pessoas vocacionadas que querem pegar na sua mão. Talvez você esteja vivendo dias difíceis. Talvez você esteja vivendo momentos de aflição no seu coração. Mas eu posso dizer para você, a igreja de Deus é resposta para a sua solidão. A igreja de Deus como corpo de Cristo é resposta para a sua ansiedade. A igreja de Deus com todos os seus defeitos e imperfeições é a igreja de Deus, o lugar de cura. É o lugar de cura. Quem somos? Essa é a pergunta que precisamos fazer. Essa sociedade é uma sociedade que tem como base a competição. Eu sempre olho para o outro, olhando como uma pessoa que eu preciso competir. Eu sempre olho para o indivíduo que está ao meu lado, meu vizinho, meu amigo, e olho que eu preciso correr para ser melhor e comprar um carro e quem comprou outro. Eu preciso mostrar nas redes sociais. É um mundo de competições. Assumidamente, a nossa sociedade ela é capitalista, ela é consumista. Isso tem gerado pessoas utilitárias. Dentro da nossa igreja é assim. Nós falamos de idolatria, mas esquecemos que quando colocamos coisas como dinheiro, como trabalho, ou até mesmo pessoas no lugar de Deus, nós nos tornamos idólatras. E a idolatria ela só faz sentido porque eu dou vida ao ídolo e o ídolo consome os meus valores, os meus princípios, a ponto de tirar a vida do adorador. O valor que Deus espera da igreja não são coisas, são pessoas. E as pessoas são aquelas que foram alcançadas pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse mundo competitivo, onde tudo é desconfiado, onde os relacionamentos estão em segundo plano, precisam ser vencidos pelo poder do Evangelho. Jesus olha para as multidões e fala assim: estão desamparados, estão como ovelhas que precisam de um pastor. A igreja tem que ser essa luz, esse farol que brilha e que guia essas pessoas. A nossa sociedade descarta tudo, descarta pessoas, descarta relacionamentos. Quantas vezes dentro da nossa comunidade, chegam até mim como pastor, pessoas que querem descartar casamentos, como se fosse algo normal. A cada 2, 3 anos a gente trocar de esposa ou de marido. É uma sociedade que descarta, porque a partir dos relacionamentos que não me trazem mais felicidade e prazer, eu descarto e vou atrás da minha felicidade e do prazer. Sociedade que busca desenfreadamente prazer através do consumo e dos bens. Isso tem gerado uma enfermidade na nossa vida. As pessoas elas se tornam inúteis. E nós começamos a viver isso. E quando não alcançamos isso como sociedade, como povo, como indivíduo, quando eu não consigo mais alcançar os bens, quando eu fico fora do mercado por causa de um desemprego, quando eu não consigo me atualizar porque não tenho recurso para fazer um novo curso, uma nova faculdade, quando vem a crise econômica, quando eu não consigo me encaixar no mercado, quando o mercado me descarta por causa da minha idade, nós começamos a ficar angustiados. A depressão vem, o remédio de tarja preta chega, a alma fica enferma. Esse conceito de descartabilidade, a sociedade aplica em todo momento na nossa vida. Isso não pode acontecer na nossa vida como discípulo, na vida de outros na igreja. Nós precisamos mostrar para esse indivíduo, para essa pessoa, que ela precisa ser
sim amada, porque ela é alvo do amor de Deus. Somos alvos do amor de Deus. E aqui a gente nem entra no mérito de traumas que são interiores, que são trazidos da infância, do berço familiar. Irmãos, amigos, esse é o perfil da nossa sociedade. Pessoas que gastam grande parte do seu tempo, da sua energia, tentando administrar seus traumas interiores, de uma sociedade que cobra e que ao mesmo tempo mata, exigindo de cada indivíduo aquilo que ela não pode dar. E quando a gente se encontra assim, nós perdemos todo o desejo, nós perdemos o desejo do crescimento emocional, nós perdemos o desejo do crescimento espiritual, do crescimento pessoal, e nós caímos nos nossos medos. Essa sociedade é a sociedade que vive medos como temores, ansiedade, depressão. Isso tem gerado dentro das nossas famílias problemas de desenvolvimento pessoal, porque não conseguimos mais olhar para o futuro, olhamos apenas para os medos e os temores. Jesus diz, elas estão desamparadas. Qual é o papel da igreja nesse novo normal, onde essa pandemia tem gerado medo, temor, onde essa sociedade descarta, onde a proibição do trabalho agora é uma verdade no nosso meio, onde o desemprego, a falta de recursos chegou a nós? Como é que nós lidamos com isso? Como a igreja responde a isso? Como você responde a isso como discípulo de Jesus? É grande o número de pessoas que precisam lidar diariamente com seus medos, com as suas inseguranças, o medo da morte, pessoas que ficaram próximo da morte por conta dessa doença maligna, esse vírus que tem infectado milhares de pessoas, pessoas que têm medo do desemprego, medo da doença, da perda da família, medo de perder o seu dinheiro, medo de ser assaltado, de ser rejeitado. Esses aqui são apenas alguns medos que percorrem a nossa sociedade e que talvez tenham chegado ao seu coração hoje. Quem somos como sociedade? Essa sociedade, e que também está dentro da igreja, tem uma desintegração familiar. Família deixou de ser prioridade. Família não mais desempenha um papel central na sociedade. Ela virou coadjuvante. Família agora pode ser das mais diversas formas e moldes. Nós temos aí uma série, né, na televisão americana falando sobre família, dos mais diferentes modelos familiares. E assustam o nosso coração como cristãos, como discípulos de Jesus. Infelizmente, nós temos vivido esse traço na nossa sociedade, um traço de uma sociedade enferma. E eu quero trazer à sua memória, pelo menos nesse breve momento que estamos falando aqui, que a igreja tem um papel fundamental, eu e você tem um papel fundamental em restaurar pessoas, em trazer com que elas possam ser salvas e ao mesmo tempo, ao longo da sua vida, serem curadas. Eu lembro-me de uma história onde a igreja é aplicada como uma grande embarcação. É uma história que talvez traz uma imagem sobre o que deveria ser a igreja. A igreja talvez seria uma grande embarcação em alto mar. Uma igreja que vai agora sendo resgatada no mar. São náufragos. A igreja é esse grande barco que vai resgatando essas pessoas que estão em alto mar. E à medida que ela resgata essas pessoas que estão morrendo afogadas,
que estão sendo mortas, afogadas através desse trágico acidente de um outro barco, de um outro navio. A igreja é esse povo resgatado. A igreja foi salva, as pessoas foram salvas dos seus pecados, foram salvas da morte, mas ainda elas precisam ser curadas, resgatadas dos seus ferimentos, das suas lembranças infelizes, dos hematomas, das fraturas, da incapacidade de viver essa nova situação por causa do sofrimento. Agora a igreja não apenas resgata do mar, mas cura a alma daquele que está aflito. Esse é o nosso papel na nossa sociedade em pandemia. Não precisamos de um juiz para dizer o que temos que fazer. Nós devemos apenas exercer a nossa vocação. E para isso eu quero trazer pelo menos 2 imagens do que é a igreja, ou pelo menos do que deveria ser a igreja como comunidade terapêutica. E a primeira imagem que eu trago é a imagem do corpo de Cristo. A igreja é um corpo de Cristo, cujos membros são habitados pelo Espírito Santo e dotados de quê? Dons espirituais, a fim de equipar e preparar os crentes para o serviço e edificar o corpo de Cristo. A igreja é um corpo onde o Espírito Santo habilita, capacita, empodera para cumprir o seu chamado, em edificar pessoas, em construir relacionamentos, em restaurar pessoas, não apenas na sua salvação, mas no seu desenvolvimento como pessoal. A igreja deve ser o povo de Deus, uma comunidade de cuidado mútuo, unido pelo pacto de Deus, unido pela aliança que Deus tem a nós. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16 diz assim: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A igreja deve ser o povo de Deus, onde trabalha mutuamente em amor, em relacionamento, em restauração. Nós temos muitos exemplos bíblicos onde Jesus fala sobre cuidar um do outro, amar um ao outro. Segundo lugar, a igreja deve ser uma comunidade do Espírito Santo. Atos capítulo 10, versículo 44 até o 47. Diz assim: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito desceu sobre todos os que o ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Enquanto Pedro pregava o Evangelho, o Espírito descia sobre aqueles que ouviam o Evangelho. A igreja, para ser uma comunidade terapêutica, ela precisa ser empoderada do Espírito Santo. Ela precisa ser envolvida pelo Espírito Santo, ela precisa ter a vida do Espírito Santo. Ela não é apenas uma comunidade redentora que restaura as pessoas da morte, mas também é uma comunidade terapêutica que, através do Espírito de vida, restaura mutuamente o necessitado. Quantas pessoas estão necessitadas nessa noite, nesse dia, nesse atual cenário que estamos vivendo? E em terceiro lugar, além de ser povo de Deus que cuida mutuamente através de um pacto que Deus fez conosco, que é a aliança, além de ser uma comunidade que é empoderada pelo Espírito Santo e que vive em restaurar e curar pessoas, em terceiro lugar, a igreja como comunidade ajudadora
que otimiza o potencial de crescimento dos seus membros. A igreja é aquela comunidade que guia. Jesus disse: esse povo está desamparado como ovelha sem pastor, não há direção entre eles, estão precisando de cura. A igreja tem esse potencial de levar os seus membros ao crescimento, proporcionando libertação, proporcionando crescimento espiritual, pessoal, nas mais diversas áreas das nossas vidas. Nós precisamos, como igreja, como comunidade, oferecer um ambiente de comunhão para a sua família, para os seus filhos, um ambiente de amor, de serviço, onde as pessoas vão ter sentido na sua vocação. Se na sociedade, no cenário atual, nós temos um perfil utilitário, consumista, egoísta, que despreza o ser em prol do benefício que é o ganho, na igreja é o oposto. Nós valorizamos o ser, nós restauramos o aflito, nós curamos os traumas. O Espírito Santo nos empodera para levar pessoas a outro nível de sua relação. Esse é o papel da igreja na nossa sociedade doente e enferma. Que o Espírito Santo nos ajude a refletir a vocação terapêutica da nossa igreja. É tempo de refletir sobre as mais variadas prioridades que temos como comunidade, como igreja. Nós precisamos elevar o nível ao longo da nossa caminhada. E a pergunta que eu quero encerrar esse momento é: o que é importante para nós como igreja? O que é importante para nós como povo de Deus? E por último, que tipo de igreja estamos construindo? Às vezes, como pastor, eu me pergunto: aonde está o povo de Deus, o povo da aliança? Aonde está o povo que abre mão dos seus direitos para cuidar daqueles que são mais vulneráveis? Aonde estão os nossos jovens que precisam ser empoderados do Espírito Santo para cumprir a vocação pela qual eles foram chamados? Porque Jesus disse para os jovens: vocês são fortes. Onde estão? Onde está a oração? Onde está aqueles que gastam tempo no serviço e no cuidado um do outro? Nós precisamos abandonar essa cultura utilitarista, porque se torna um ídolo. E a Bíblia diz que idolatria rompe com o reino de Deus. Significa que eu não herdarei o reino de Deus por causa da idolatria. Muitos de nós estamos cercados de bens, muitos de nós estamos cercados de coisas. Isso se torna tristeza no nosso coração, porque quando Jesus pede, como pediu para o jovem rico, ele se entristeceu e foi embora. Porque Jesus atacou o ídolo dele. Essa sociedade, essa igreja enferma, que não tem rumo, que não tem entendimento, que não sabe para onde quer e nem para onde vai, precisa ser orientada pela palavra de Deus. Você deve fazer perguntas acerca da vontade da palavra de Deus. Isso que dará rumo à sua história e à sua vida. Que o Espírito de Deus te alcance. Que o poder do Espírito de Deus te cure. Que o poder do Altíssimo te envolva. E que Jesus, de maneira especial, restaure o seu coração. Restaure a sua vida. Restaure a sua casa. Restaure os seus. Que o poder de Jesus te alcance. Essa é a minha oração nesses dias. Dias difíceis, mas vai passar. E nós vamos continuar sendo a igreja de Deus, o sal da terra e a luz do mundo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Que o amor de Deus, a graça do Redentor e a presença e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus te abençoe e até a próxima. Me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja.
seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Mais uma vez eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Se você crê, então cante comigo. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Mais uma vez, o choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Mais uma vez ainda. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Amém, aleluia, glória a Deus.